Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, seja muito bem-vinda ao canal. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o diagnóstico do meu filho. Hoje ele tem 6 anos, é autista nível 3 de suporte e, além do autismo, ele também teve diagnóstico recente de TDAH, também de DI grave, que no caso é deficiência intelectual. Ele tá na primeira série, então muitas coisas ainda estão por vir, mas hoje eu vou contar um pouquinho para vocês a nossa trajetória. Bom, tudo começa que o Victor ele acabou tendo uma facilidade para receber esse diagnóstico por conta dele ter nascido prematuro. Então ele ficou 40 dias na UTI. Após ele ir para casa, ele foi com o melhor em casa, que vem enfermeiros, chega até médico aí na sua casa para fazer uma avaliação na criança. E depois ele foi encaminhado para o SER, que é um centro especializado em reabilitação. Lá eles fizeram várias investigações no Victor. A gente não sabia. A gente pensou que era só uma reabilitação relacionada à prematuridade, porque a prematuridade ela tem a questão de que a criança ela sempre está atrasada. Então, por exemplo, está 2 meses, 3 meses atrasada, dependendo de qual foi o tempo que ele nasceu. No caso, meu filho nasceu de 7 meses, então era sempre a idade corrigida de 2 meses. Bom, lá ele já era tratado como um bebê de risco. Então, eles faziam várias avaliações específicas, neurológica e também físicas, no caso, ATO, fonoaudiólogo, psicólogo, ele sempre lidou com essas pessoas. E quando ele já tinha em base de 1 ano e 4 meses, já foi identificado que ele provavelmente teria um autismo. Ele chegou a alguns momentos ter contato visual com a gente, soltar algumas palavras, ele andou no tempo certo, ele sentou, ele engatinhou, ele fez todo o processo de criança comum, né? Ele se alimentava bem, era uma criança muito risonha, porém uma criança também muito chorona e até hoje é assim. E também quando ele fez 1 ano, houve um trauma na nossa família, que foi a perda da irmã dele, e desde então a gente observou que ele se fechou demais. Então do que ele olhava nos olhos, ele simplesmente parou de olhar. Foi como se fosse um regresso, assim. A gente começou a observar, né, que até aquele momento a gente não observava. A gente chamava pelo nome, ele não respondia. Ele teve, assim, basicamente todas as características do autismo. Então, por isso que eu digo, assim, além da prematuridade, além de a gente ter acesso a neurologista, isso tudo pelo SUS, tá? Então, a gente tinha acesso a neurologista, a gente tinha acesso aos profissionais, a gente tinha acesso a tudo que era necessário. Diferente, às vezes, até para outras pessoas, né, que o filho nasceu de uma forma comum, né, graças a Deus, mas a gente sabe que para a questão do SUS, até mesmo convênios hoje em dia, é muito difícil, é muita burocracia. Então, às vezes, a gente tem que ter um caminho do qual a gente pode seguir. Então, quando o Victor fez 1 ano e 4 meses, aí sim que foi dito para mim, vamos dizer explicitamente, que ele tinha suspeita de autismo. Eles não iam laudar naquele momento, porque precisava, né, de mais coisas, por exemplo, para descartar qualquer outro tipo de deficiência ou doença, seja uma tomografia, porque ele teve uma hemorragia intracraniana grau 1 no hospital, ele teve sepse, ele teve icterícia neonatal, ele utilizou sonda, né, teve parada, então assim, foi várias coisas que ele teve, e poderia ter outras causas, né, e poderia causar outras coisas, então tudo isso eles observaram bem, fizeram todos os exames, auditivo também, né, como Bera, e todos saíram maravilhosos, não deu nada em nenhum dos exames dele, e então cada vez mais ficou muito claro a questão do autismo. Admito que depois que foi falado a primeira vez sobre autismo, eu comecei a pesquisar loucamente sobre. Isso é uma dica que eu dou para qualquer pai e mãe. Não faça isso, não entre lá no Google, no YouTube, coloque todos os vídeos possíveis que você puder. Não vai adiantar. Hoje, com 6 anos, depois de 4 anos de diagnóstico, eu ainda aprendo muito com o Victor. Ainda aprendo muito sobre autismo, tem novidades, sempre tem coisas diferentes acontecendo. Então, não veja só esse lado, também não veja só o lado ruim. Eu, muitas das vezes, acabava vendo, né, então, é criança sendo abusada dentro da escola, é criança passando por sofrimento, violência doméstica, violência dentro da escola, a criança não fala, e toda aquela questão. E você começa a entrar num looping, assim, que você fica louco, né? Então eu entrei numa depressão muito profunda, que além de toda a dor que a gente já havia passado com ele, com tudo que aconteceu, quando vem o diagnóstico, um diagnóstico ele realmente abala uma família. Então quando o Victor completou 2 anos, em janeiro, ele passou no neurologista da própria SER. E lá ele comentou, né, porque eu tinha passado com ele quando ele fez 1 ano. E ele comentou que o Victor não tinha nenhum desses sintomas, né? E eu falei, não, mas agora ele tá apresentando tudo isso. Aí ele falou que ia ainda fazer mais alguma investigação, tinha uma fila de espera, né, pra poder passar com ele. E aí nisso, quando o Victor fez 2 anos e 3 meses, a gente levou ele numa profissional, né, particular, no caso, neuropediatra, que essa é uma dica que eu deixo com vocês. Sempre vai em base disso, neuropediatra, psiquiatra infantil, são linhas que são específicas para isso. O neurologista é um pouco mais detalhado, porque ele vai pedir exames específicos, inclusive neurais, né? Inclusive tomografia, ressonância, talvez indicar para um geneticista, como a gente já passou com o Victor, em geneticista, ele fez cariótipo, e tem diversos outros exames, né? Tudo para desclassificar qualquer outro tipo de comorbidade que essa criança possa ter, que às vezes parece um autismo, mas não é, como por exemplo, a criança não responde quando é chamado, mas e se ela tiver uma dificuldade auditiva? Isso pode prejudicar ela. Então tudo isso tem que ser descartado, entendido, para aí sim as coisas irem deslanchando. Então a gente pagou uma profissional por fora, a gente pagou caro até, foi mais de R$ 400,
E ele recebeu o diagnóstico, né? Na época não tinha grau, ela mesma falou que era muito cedo, eles indicavam quando já fizesse 4 anos de idade, porque aí já ia começar a ir para a escola, todo o processo. Indicou que colocasse na escola, na época eu não coloquei, eu tinha muito medo. E logo depois, quando ele passou num outro profissional, começou a saga das medicações, né? Eu tenho alguns vídeos aqui no canal também, para poder deixar para vocês, mas posso dizer que o nosso processo foi muito árduo. Por mais fácil que tenha sido, por mais fácil que tenha sido o diagnóstico ele é só um começo. Tem muita coisa por vir. Não é só pegar e eles darem um papel para você de terapia. Se você for pelo SUS, pelo convênio, tudo vai ser muito difícil. Tudo vai ser na briga. Nada vai vir fácil. Às vezes eles vão deixar uma terapia que vai ser lá em outra cidade. E corra atrás dos seus direitos. Se é pelo SUS, vai na ouvidoria. É, se for pelo convênio, vai para a ANS. Se precisar de processo na justiça, que é direito do seu filho é seu filho. E a gente está passando por um momento difícil, né? Um momento de muita informação, pessoas que sabem demais, pessoas que sabem pouco demais e falam muito, e toma muito cuidado com as informações que você pega por aí, né? E além disso, se informar demais, querer saber de tudo, tudo de uma hora para outra, você não vai conseguir. Então tenta se focar no seu filho, tenta se focar naquela criança, porque além de diagnosticar uma criança, e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para vocês, para a família de vocês. Realmente é um novo mundo que você entra, uma nova história que você entra, é uma coisa que você nunca imaginava na sua vida. Vai mudar para todo sempre, mas aceite, aceite. E acredite que você tá fazendo o seu melhor, que você vai continuar a fazer o seu melhor e que vai dar tudo certo. Bom, aqui no perfil tem mais alguns vídeos, sempre detalhando pontos específicos, então sobre medicação, sobre seus direitos, sobre tudo que tem dentro desse universo de autismo, mas eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês. E se você desconfia e você vê que seu filho está sofrendo com isso, corra atrás, vá atrás porque o seu filho precisa, não é vergonha. A gente precisa e precisa admitir também quando a gente enxerga alguma coisa diferente na criança. E é isso, pessoal. Que ajude muito vocês, compartilha com a família, compartilha com o marido, compartilha com a esposa, compartilha com pessoas que podem ajudar, e pessoas que também são sua rede de apoio. E é isso, pessoal. Tudo de bom. Um beijo grande. Curta o vídeo, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.